Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Amanhã temos o jogo do Verdão, hein? Palmeiras, mais do que nunca, como diria Faustão, precisa vencer o jogo, porque o Flamengo venceu hoje o Coritiba aí e diminuiu, né, a diferença aí para 4 pontos, né? Diante do Palmeiras aí, tá 4 pontos atrás do Palmeiras. Se eu não me engano, foi 3-0 diante do Coritiba aí. O Flamengo com um time totalmente modificado, um time mais reserva ali, porque alguns jogadores já estão em suas respectivas seleções aí para disputar uns amistosos e a Copa do Mundo, né? Já não voltam mais. E esse jogo aí o Flamengo venceu. O Flamengo é o que está em segundo colocado ali, tentando buscar o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem que fazer a parte dele, né? Jogando amanhã diante da Chapecoense, com muitos desfalques aí, jogadores suspensos, jogadores nas suas seleções também, como Gustavo Gomes, o John Arias, Flaco Lopes, Giai, o Ramon Sousa, Piquerez. Piquerez tá machucado, né? Mas ele também é desfalque. Né? O Palmeiras praticamente aí com um time totalmente, vai jogar amanhã com um time totalmente reserva. E sem seus principais nomes aí, já Flaco Lopes já tá, o Vitor Roque já tá fora, Piquerez já tá fora por lesão, enfim. Seguinte, galera, tem algumas informações aqui, vamos falar um pouquinho de mercado da bola do Verdão, que tem algumas notícias aí de jogadores que o Palmeiras tinha interesse, que estão buscando, tem outras possibilidades aí, outros mercados, como o volante Fabinho. O volante Fabinho está em conversas para se transferir para o Al Qadatian da Arábia Saudita, sendo descartado, né, como reforço do futebol brasileiro, até mesmo pelo Palmeiras, né? O Palmeiras lá atrás tinha interesse, as negociações, as informações que chegava que o Fabinho estava negociando com o Palmeiras, tinha um acordo ali verbal, uma conversa mais adiantada para vir defender o Palmeiras aí pós-Copa do Mundo. Foi convocado para a Copa do Mundo, Fabinho. Mas eu acho que esse jogador não vem para o Palmeiras. Acho que vai... Ele já está com uma idade avançada, né? Vai preferir o dinheiro lá dos árabes, né? Isso aí é óbvio. Que o jogador e o Palmeiras, ele é muita grana envolvida, né? Ainda mais agora o jogador que vai jogar a Copa do Mundo. A gente sabe que a preferência desses jogadores aí com a idade avançada já tem a vida financeira praticamente resolvida. Mas eles querem mais, né? Querem mais a segurança. Futebol brasileiro, a gente vê aí tantas notícias aí de torcida invadindo vestiário, invadindo centro de treinamento, ameaçando o jogador. Acho que é o Dória, o jogador zagueiro do São Paulo, pediu para sair porque foi ameaçado aí, a sua família foi ameaçada. A gente já viu lá atrás o Willian, jogador do Corinthians, agora que tá no Grêmio, mas ele preferiu sair. Enfim, isso daí é uma coisa que sempre aconteceu, né? O pessoal não consegue separar. A gente precisa ter uma mentalidade diferente em relação ao futebol, né? Claro, o torcedor é apaixonado, mas é entretenimento, né, galera? O futebol é para trazer alegria para as famílias, pro povão, para nós, né, que torcemos pros nossos times aí, mas infelizmente quando vai para esse lado aí, muitos jogadores que estão lá preferem continuar, né? Vem para cá mais para se aposentar, para fazer uma última temporada. Enfim, jogador que já está ali no nível de se aposentar, né? Porque o futebol brasileiro tem essas questões aí de insegurança. Os jogadores, por exemplo, o Gabriel Jesus foi vice hoje da Champions, né? E agora ele pode ter uma chance de voltar, né? Mas a gente já viu aí agora torcedor do Palmeiras, pessoas que tem canal aí, jornalistas que tem canal no YouTube falando mal do cara, que se fosse Palmeiras não contrataria porque o cara se machuca muito, porque o Gabriel Jesus é um jogador ainda que tem condições de jogar em alto nível, né? O técnico hoje eu achei um absurdo, nem colocou ele pra jogar, colocou o Gabriel Martinelli, colocou outros caras lá pra jogar, e o Gabriel Jesus tem estrela, já fez gol de decisão. Enfim, esse é um tema para outro vídeo.
E é isso, o Fabinho Palmeiras não deve insistir na contratação desse jogador. E outro jogador que o Palmeiras também tem aí conversas é o Almada, né? Junto com o Atlético de Madrid. O Almada aí, as informações indicam que o jogador, se retornar à América do Sul, dá uma prioridade para o River Plate, né? Não sei se é isso que acontece, Argentina e tal, pode ser que sim, né? Ele prefira jogar lá, o River Plate está tentando até, tem uma notícia aí que eles estão tentando contratar o Gustavo Gomes. Será? Palmeiras? A gente ouviu falar nisso, né? Tem alguma sondagem aí do River Plate também para o Gustavo Gomes. Então, aí o Almada, praticamente aí a gente... Não vamos falar mais dele. Eu já tinha falado que não ia dar certo essa contratação. Mas, enfim. Almada no Palmeiras, praticamente impossível. Certo? Que mais eu tenho aqui para falar? A questão é do Danilo agora, né? O Danilo, ex-Palmeiras, no Botafogo. Surgiu a informação de que os jogadores Naves e Rômulo do Palmeiras podem ser envolvidos em uma negociação com o Botafogo, né? Para a contratação do Danilo. O Palmeiras cederia esses jogadores para o Botafogo, com mais um aporte financeiro, e o Danilo viria para o Palmeiras aí. Eu acho que seria uma boa para o Botafogo também, né? Porque Danilo é muito caro para o Botafogo, né? Essas questões do Botafogo aí com a SAF tem muitas dívidas, né? E precisa enxugar a folha ali e reduzir os custos aí, reduzindo com os salários de jogadores que tem muito. Por exemplo, Danilo. Danilo deve ganhar uma bala no Botafogo. E o Palmeiras envolvendo esses dois jogadores aí, excelentes jogadores, Rômulo e Naves. O Botafogo já mostrou interesse no Naves há um tempo atrás. Poderia acontecer essas negociações aí, envolvendo esses jogadores. Parece que o Botafogo também tinha interesse, né? Especulou aí a questão de envolver o Felipe Anderson. Mas o jogador não quer ir. Parece que o Fux também. Esses jogadores aí não querem ir pro Botafogo. Aquela velha história. Já sabe como que tá, não... Fica difícil, né? Fica difícil aí envolver um jogador aí que possa querer ir. Se eu fosse Palmeiras, ó, ainda daria uma grana. Mandaria o Rômulo, que o Botafogo tem interesse, o Naves, o Jefité e o Kelvin. E outros aí e o Luigi. Mandaria esses jogadores para lá pro Botafogo e traria o Danilo. Certo? O Danilo vale muito a pena. Mas enfim, vamos aguardar aí também depois da Copa do Mundo, porque o Botafogo não vai... Nenhum jogador quer... Ele pretende aí valorizar aí, né, o jogador na Copa do Mundo. O Danilo parece que de 30 foi para 40 milhões de euros que o Botafogo tá querendo, né, agora. Enfim, vamos aguardar aí também para pós-Copa do Mundo essas negociações do Danilo. Se também o Palmeiras encerrou os preparativos para o confronto de amanhã. O técnico Abel Ferreira lida com 11 desfalques aí, né? Entre lesões, jogadores convocados aí para suas respectivas seleções, né? Com a expectativa de Fux que forme a zaga ao lado do Murilo, né? O foco total é na vitória para somar 3 pontos. Ainda mais que o Flamengo venceu hoje, né? É obrigação o Palmeiras vencer amanhã. Claro, obrigação a gente fala porque é questão da competição, né? E isso não é diferente aí, a questão do clube, do time precisa vencer, claro, respeitando a Chapecoense, é um jogo de futebol. Apitou ali, cara, não tem essas de esse é melhor que aquele. Nós vimos hoje aí, para quem acompanhou a final da Champions, o Arsenal diante do PSG. Começo do jogo, o PSG não jogou bem, né? Claro, teve muita posse de bola, mas uma posse de bola que não agredia o Arsenal, o adversário. Só que o Arsenal muito recuado, né? Quando a gente fala do Palmeiras e do sistema que o Abel gosta, e eu vendo o Arsenal jogar hoje, é parecido. Muito chutão, aí fez o gol de cara, aí recuou o time, né? E o PSG com muito posse de bola, o Arsenal respeitando muito, quase não atacava, mais de 80% de posse de bola do PSG. Mas o Arsenal, quando colocou alguns jogadores, quando tomou o gol de empate,
Aí começou a jogar. Aí foi pra cima, com boa organização, não se descontrolou, teve algumas chances. E o PSG, claro, é o que eles querem. Que você agrida ele para eles poderem fazer o jogo deles, né? Mas não estava num bom dia o PSG. E o Arsenal teve alguns momentos ali que poderia, né, jogar de igual para igual. Como fez em alguns momentos ali. E o Arteta não colocou o Gabriel Jesus, né? Não é porque eu sou palmeirense, claro, tem isso também. Mas ele colocou alguns caras ali que entraram, deram dinâmica pro jogo. Aí o PSG foi trocando, tirando alguns caras ali. Tirou o Vitinha, que é um meio de campo. Tirou o Kvaratskhelia, que teve uma lesão ali. Aí o time ficou ruim, aí foi pros pênaltis. Na prorrogação, foi pros pênaltis. E no finalzinho ali, o Magalhães, o Gabriel Magalhães, perde o pênalti ali numa batida infeliz, né? Enfim, voltando pro Palmeiras. Vamos falar aqui agora da... Falei do Danilo. Agora uma notícia ruim, né? Ou para alguns até boa. Abel Ferreira, o treinador foi citado para ser uma opção ao Al Nassr, da Arábia Saudita. Apesar do interesse e dos altos valores, a imprensa acredita que Abel deva cumprir o seu contrato com o Palmeiras. O Abel já falou, ele já recusou propostas de tantos times lá da Arábia Saudita e outros da Europa, enfim, acho que teve o Benfica ou algum time lá que fez uma sondagem, né? E o Abel, ele disse na entrevista dele que ele é um treinador de projetos há um bom tempo e vai cumprir o contrato dele, né? A gente espera que toda essa questão aí de torcida, de problemas aí, dê uma acalmada, porque o Abel é um excelente técnico, tá fazendo um excelente trabalho, mas assim, eu entendo que a passagem dele pelo Palmeiras, no final, ano que vem, deva se encerrar. Certo, galera? E assim, vamos ver, né, o que vai acontecer também. Abel, você já assinou um pré-contrato lá e esquece isso, cara. Temos a parada agora pra Copa, não caia nessa, não vai visitar o clube, não assine pré-contrato. É a palavra sua que você não quer ir, quer ficar no Palmeiras, então cumpra o seu contrato. Certo? Ingressos para o jogo de amanhã. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra a Chapecoense antecipadamente, certo? Vamos aguardar amanhã, Verdão no domingo. Hoje tem alguns jogos aí, né? Corinthians está jogando com o Grêmio, parece que estava perdendo. O Flamengo já ganhou. Enfim, se inscreva no canal, galera. Deixe o seu like, me sigam nas redes sociais e se inscrevam também no canal Central Palestra com o Gabriel, certo? Fico por aqui, até amanhã, galera. Avante palestra, é nóis!